MDB, PSDB e Cidadania definiram os critérios para a escolha do candidato único para a sucessão presidencial. A informação é do Gustavo Uribe, também é um dos destaques do nosso site. Os presidentes dos partidos se reuniram hoje e decidiram que o nome escolhido vai ser baseado no resultado de pesquisas quantitativas e qualitativas. As pesquisas quantitativas são os números estatísticos, ou seja, a intenção de voto e o índice de rejeição. Já as pesquisas qualitativas coletam a impressão e a opinião de um grupo de eleitores sobre determinado candidato. O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, disse à CNN que a intenção é que os três partidos encomendem nos próximos dias uma pesquisa quantitativa. Já volto, então, com o dono da informação, Gustavo Uribe, fala pra gente. Já vi que agora, uma pergunta minha era essa, se ia ser baseado nas pesquisas que a gente vem dizendo aqui ou se era uma pesquisa própria. É uma pesquisa própria, então invalida isso da gente já ter aqui um nome baseado na estatística que nós, jornalistas, com certeza já íamos fazer aqui, né? Então, Simone Tebet tem tanto, então o João Dória tem tanto, a rejeição é tanto, e a gente já ia dar um nome aqui para a terceira via, certo? Mas elas acabam confirmando um pouco o que deve ser apontado nessas pesquisas do Bloco Partidário. O Bloco Partidário, então, se reuniu hoje, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, Baleia Rossi, do MDB e Roberto Freire, do Cidadania, e decidiram que eles precisam tomar esta definição até o final deste mês. Aquela data inicial do dia 18 de maio deve ficar para depois, deve ser prorrogada. Por quê? Porque a avaliação é que não há tempo hábil para que essas pesquisas saiam ou que você tenha o resultado delas. Esse encontro foi hoje de manhã, aqui em Brasília. Foi o MDB que sugeriu essa possibilidade de ser baseada em quantitativa e qualitativa. Explicando de novo, a quantitativa são aquelas que nós expomos aqui, por exemplo, a Genial Quest. Ela, na verdade, mensura a intenção de voto e também a rejeição do candidato. Já a qualitativa é feita com um grupo de eleitores e aí você tem a opinião da percepção dos eleitores sobre o processo eleitoral. Então vai ser um resultado dessas duas pesquisas que decidirá quem é o candidato, então, da terceira via, que já há várias vias, mas o candidato desse bloco partidário MDB, PSDB e Cidadania. Você tem dois nomes principais, Simone Tebet, do MDB, e João Dória, do PSDB. Mas a gente não esquece que nos bastidores, ambos dizem que não estão predispostos a abrir mão das candidaturas deles. É interessante que essa reunião de hoje também houve um tom de que a decisão não partirá dos candidatos, mas das cúpulas partidárias. Isso é um pouco preocupante para João Dória, porque Bruno Araújo já deu algumas indicações no bastidor que até é favorável que o PSDB seja candidato a vice de Simone Tebet. Já o MDB de Baleia Rossi quer a todo custo lançar Simone Tebet. Simone Tebet tem dito, para quem quer ouvir, que não será candidato a vice. Se João Dória for escolhido, ela abriria a mão e aí o MDB indicaria um nome ou, no caso, Cidadania indicaria o nome da senadora Elisiane Gama como vice de Dória. Se caso Simone Tebet saia melhor, aí vai ser um problema tentar convencer João Dória. João Dória diz para todos que querem ouvi-lo que ele não está disposto de abrir mão da sua candidatura à sucessão presidencial. Você falava, Gustavo Uribe, eu estava aqui checando alguns números que me chamaram a atenção dessa pesquisa, Genial Quest, justamente porque a gente vê Simone Tebet lá embaixo, Luciano Bivar, do União Brasil, que nem pontuou, mas André Janones, Leandro Rezende, pontuando 3%. Luciano, o André Janones ele tem ficado à frente, por exemplo, da Simone Tebet nas pesquisas de intenção de voto, tem batido ali junto com o João Dória, né, no limite da margem de erro, de vez em quando, às vezes à frente, às vezes um pouquinho atrás. O André Janones é um deputado federal de Minas Gerais, do Avante, e hoje eu fui conversar com algumas pessoas do Avante para saber como é que pode, né, alguém que tem um conhecimento menor, né, para quem acompanha a política, ele é menos conhecido, por exemplo, do que a Simone Tebet, é menos conhecido do que o governador de São Paulo, João Dória, como é que ele se mantém sempre nesse patamar de 3% das intenções de voto. A leitura que a turma lá do Avante me fez é de que o André Janones tem uma comunicação nas redes sociais, a gente está falando tanto delas aqui, muito grande, sobretudo desde a época das discussões ali do auxílio emergencial, ainda em 2020. Ali se tornou um fenômeno nas redes sociais e continua sendo um fenômeno, mas de apuração.
avaliação? O que a gente já pode esperar dessa pré-campanha de André Janones? Primeiro, o PT tem feito uma pressão grande para conversar, pelo menos, com o André Janones, porque entendem que o ex-presidente Lula e o André Janones pontuam bem nos mesmos segmentos. O PT tem procurado o avante nesse sentido, mas o que o André Janones tem dito é de que ele não vai retirar a candidatura para apoiar o ex-presidente Lula. Existe uma leitura, né, do porquê que o Janones não tem tantas agendas públicas, como por que ele não discute com o mercado financeiro, por que ele não procura fazer um giro pelos estados, porque existe uma avaliação dentro do Avante, que é um partido pequeno, de que ele comunica melhor com o eleitorado falando só nas redes sociais e que o Congresso Nacional acaba sendo a melhor plataforma para ele se comunicar com essa ampla base de eleitores que ele tem. Quem me passou essa avaliação foi o Vinícius Cordeiro, um dos vice-presidentes nacionais do Avante. Um outro aspecto que é importante na avaliação do Vinícius Cordeiro, por exemplo, de que a candidatura do André Janones é uma forma de manter, o Avante unido, porque existia um medo de que o Avante fosse aderir à candidatura do presidente Jair Bolsonaro, e isso quase provocou um racha na legenda, e um racha numa legenda pequena pode significar o fim dessa legenda. E, em segundo lugar, é algo bastante importante para a gente acompanhar nas eleições desse ano, que é o medo da cláusula de barreira. O Avante, nas eleições de 2018, quase não bateu o mínimo ali para poder fazer, enfim, o mínimo que os partidos precisam bater para não ter sanções como a perda do fundo eleitoral. Nas eleições de 2022, a gente vai ter uma regra, tem que atingir o mínimo de 2% dos votos válidos, e o Avante usa a candidatura do André Janones para poder bombar as suas candidaturas para a Câmara dos Deputados. Luciana.